Graça e paz, igreja. É um motivo de muita alegria estar aqui com vocês para levar a mensagem de Deus para a igreja. Amém? Eu confesso que toda vez que subo aqui eu fico nervoso. Tem jeito, né? Dá aquele friozinho na barriga, mas depois passa, viu? Depois passa. O Espírito Santo depois vem esquentando tudo. E eu queria que você ficasse de pé mais uma vez e abrisse a sua Bíblia lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Hoje é dia de restauração, viu? Ezequiel 37, nós vamos ler do versículo 1 ao 14 e depois nós vamos voltar para Ezequiel 20, versículo 32. Primeiro, nós vamos ler Ezequiel 37, do 1 ao 14. Quem encontrou, diga, eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga, eu vou também. Quando ainda tem gente abrindo. Ainda tem gente abrindo. Ezequiel 37, do verso 1 ao 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Diga, cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Diga, sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza, e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e viverei, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, te agradecemos pelos louvores que foram entoados ao teu nome, Senhor. Aqui que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém? Pode sentar, igreja do Senhor. Faltou ler um, não foi? Faltou. Ezequiel, daí mesmo onde você está, Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20, 32, é um verso bem pequeno. 20, 32. Pronto, amém? Diz assim, ó.
O que veio ao vosso espírito, de maneira alguma sucederá, quando dizeis, seremos como as nações, com as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vocês vão entender depois. Igreja do Senhor. Querendo anotar, o sermão tem por tema restaurando os ossos secos do vale. Amém? Restaurando os ossos secos do vale. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o contexto, na visão que Deus mostrara para o profeta, era uma visão de desolação, era uma visão de desesperança. O povo já não tinha mais esperança. Israel perdera a fé no único Deus verdadeiro, indo adorar outros deuses, indo idolatrar. Assim como eles falaram aqui no capítulo 20, 32, que eles foram adorar o madeiro e foram adorar a pedra. Então, tudo que era formado de madeira, de pedra, eles adoravam. E eles foram seguir os gentios, que seguiam nesse mesmo pensamento que eles. Eles diziam assim, seremos como os gentios. Esse era os pensamentos deles. Israel estava cativo lá nas terras babilônicas. Como consequência da sua rebeldia, como consequência da sua apostasia, porque apostatou de Deus e foi servir outros deuses, e tendo ignorado essa necessidade, irmãos, de arrependimento, ao qual os profetas haviam profetizado, que se arrependessem. Mas eles não deram ouvido e ignoraram o que os profetas haviam anunciado. Na visão, o profeta acha em um vale cheio de ossos sequíssimos, que representavam, nas palavras do próprio Deus, a nação de Israel, que haveria de ser restaurada. Deus já tinha um propósito de levantar aqueles ossos secos, que para a visão do homem natural seria impossível, irmãos. Não tinha como. Como é que vai ressuscitar aqueles ossos secos? Só tinha ossos, caveira, né? Esqueleto. Não tinha como. Só Deus para fazer um negócio desse, né? Então, irmãos, a essa altura, a declaração do qual o profeta Ezequiel começa aqui nesse capítulo, não é assim de se estranhar, porque Deus o levou pelo poder do Espírito, do seu Espírito, o Espírito do Senhor, e o deixou no meio de um vale. E ele disse assim, veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor veio sobre ele. E o Senhor o transportou para aquele vale cheio de ossos. E esse vale, irmãos, possivelmente esse vale seja ou se trate do mesmo vale onde o profeta recebeu o chamado. Se você quiser pesquisar, você vai ali no livro de Ezequiel 3, 22. São 2 versículos depois desse que nós lemos por último. Então, lá você vai entender que esse vale talvez seja o mesmo vale onde Ezequiel recebeu o seu chamado. Amém? Então, o vale estava cheio de ossos. Depois que o Espírito faz o profeta andar ao redor deles, o profeta diz assim, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Amados, deve ter sido assim uma experiência tremenda
extrema para o profeta Ezequiel. Não só por causa dos ossos humanos, né? Não só por causa disso, mas porque ele era um sacerdote. E naquela época, o sacerdote não podia tocar em cadáveres. Porque dentro do aspecto cerimonial, se ele tocasse num cadáver, ele se tornaria impuro. Ficaria impuro. Então, essa é a questão. Isso está lá em Levítico, se quiser anotar, 21, do 1 ao 4, para você pesquisar. Aí o Senhor pergunta ao seu servo, filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? A resposta do humilde profeta, né, foi uma resposta bem humilde. Né? A resposta bem humilde, que conduziu a ordem que Deus dera para ele. Profetiza a estes ossos e dizeis, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, a missão do profeta aqui, nessa visão do Vale dos Ossos Secos, era levar, irmãos, ao povo judeu uma mensagem de restauração. Diga, restauração. Hoje é dia de restauração. Quarta-feira da unção. Você veio aqui porque você tem um propósito. Eu não sei qual é, mas Deus sabe. Quando você saiu de casa, talvez você não quisesse nem vir hoje. Mas o Espírito lhe conduziu até aqui, amém? Então, Deus tem um propósito com você também. Talvez você esteja dentro de um vale desse aí. Talvez você chegou aqui como se fosse um osso seco dentro de um vale. Aí eu vou perguntar aqui para você, responda dentro do seu coração. Qual é o vale que você está passando hoje? São vários, né? Cada um de nós temos um vale diferente um do outro. Mas hoje é dia de restaurar esse vale, amém? Deus vai tirar você desse vale. Vai arrancar você daí de dentro. Ele vai começar a colocar pele sobre pele, carnes, músculos. Ele vai arrancar você desse vale, amém? Hoje é dia de restauração. Creia. Então a missão do profeta era levar essa mensagem de restauração para o povo judeu. Então, lendo aqui esse texto de Ezequiel 37, do 1 ao 14, eu tirei algumas lições. Esse texto, irmãos, é muito profundo. Muito profundo. Porque não dá tempo da gente fazer. O tempo aqui é muito curto. Não dá tempo. Mas é muito profundo, Sandra, Xandinho, que lê muito. É muito profundo. Você que já leu essa passagem aqui, isso aqui se aprofunda demais. Aí não dá tempo de a gente fazer um sermão bem extenso, porque senão a gente vai passar aqui a noite toda. Então eu peguei algumas coisas, algumas lições do profeta aqui para a igreja, para a restauração da igreja. Que lições são essas? Primeiro, é preciso ter fé. Diga, fé. É por isso que você está aqui, porque você teve a fé de que Deus vai fazer alguma coisa por você durante essas 7 quartas-feiras. Deus vai fazer, amém? Tem gente que recebe as bênçãos até antes. Tem gente que recebe depois. Faz as 7 e não recebeu, mas faz mais 7 e recebe. Tem gente que desiste no meio do caminho, né? Mas a palavra de Deus diz que você deve persistir e não desistir. Você tem que orar, persistir. Você nem sabe como é que eu cheguei aqui hoje. Quase que eu não vinha. Aconteceu uns rebuliços. Meu Deus, eu vou. Eu vou assim mesmo, mas eu vou. No final eu lhe conto. Agora não é o momento. Mas eu vim, eu estou aqui. Mas quase que eu não vim, não, mas eu vou. Diabo, você não me segura. Amém? Eu vou. Oxe.
Então, irmãos, a fé, ela diz que a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, você vai crer numa coisa que você não está nem vendo. Isso é fé, né? A palavra que Deus passa para ele é: porventura viverão esses ossos? Então aqui, irmãos, nós encontramos a necessidade de termos fé de que Deus é poderoso para fazer o que diz, qualquer coisa. Quando Deus diz que vai fazer, pode durar 50 anos, mas Ele vai fazer, amém? Se você tem promessa de Deus, pode esperar, irmãos, Ele vai fazer. Irmãos, quando eu estive ali na cidade de Manaus, eu passei 10 anos ali e recebi uma promessa. Logo cedo eu recebi uma promessa de Deus, de que a minha esposa estaria aqui. Deus falou para mim assim mesmo: a tua eu vou te dar, mas na tua cidade natal. Eu segurei, mas sabe quantos anos passou, irmãos? 10 anos. 10 anos se passou. E hoje eu estou casado com ela, com Ângela. Amém? Mas foi 10 anos, orando, viu? Foi 10 anos calado. 10 anos orando. O Senhor disse, Ele só disse assim: a tua eu te darei na tua cidade natal. Fiquei orando. Apareceu um monte de mulher. Eu digo: não é essa, não é essa, não é essa, não é essa. Alguém profetizou, deram uma profetada para mim. Disseram assim: aquela dali é a tua. Diz o Senhor. Eu digo: o Senhor já falou comigo. Ele disse que a minha vai estar na minha terra natal. A minha terra natal é Recife. E foi aqui que eu encontrei. Amém? Mas é fé. Então, Deus, Ele faz o que diz. E o profeta, entendendo isso, afirmou assim para ele: Senhor Deus, Tu o sabes. Tu crês, Ezequiel, que esses ossos vão viver? Senhor, Tu sabes. Fé. Então é a primeira coisa, irmãos, que você tem que ter, que a igreja tem que ter, para receber o que você está desejando no seu coração. É ter fé. Sem ver. Você vai ver depois a coisa acontecer, Deus revelar, né? Então, essa é a primeira lição que eu aprendo aqui no livro de Ezequiel. A segunda lição que eu aprendo aqui é que nada, até as irmãs cantaram aqui, para esse Deus é nada é impossível para Deus, amém? Irmãos, nada é impossível. Tem momentos da nossa vida que é muito difícil, e tem momentos que a gente diz assim: puxa, Deus não está nem olhando para mim. Deus esqueceu de mim. Deus não está me ouvindo. É nesse momento, irmãos, que Deus está trabalhando. É porque você não entende o trabalhar de Deus. O profeta, parece que é Jeremias, disse que Deus, Ele trabalha em silêncio. Quando Ele está calado, é porque Ele está trabalhando, viu? Quando Ele está calado, Ele está trabalhando. Então, Ele está trabalhando na sua causa, amém? Pode esperar que vai chegar o dia de Deus, não é no seu dia não, é no dia dele, porque se for no nosso dia, a gente estraga. É por isso que Ele não quer lhe dar agora, Ele não lhe deu até agora, porque Ele está lhe preparando, está amassando barro, curtindo barro, para depois passar no oleiro e deixar um vaso novo, amém? Pronto. Então, nada é impossível para Deus. Então, a resposta do profeta representa não apenas a fé, mas a verdade que para Deus nada é impossível. Amém? Não existe impossível para Deus. Deus vai fazer você prosperar e vai lhe restaurar desse vale em nome de Jesus. Amém? A terceira lição que eu vejo aqui no livro de Ezequiel é que Deus é aquele que vivifica. Amém? Ele dá vida. Ele dá vida. Então, o cenário ali no vale era um cenário de morte.
Era um cenário de morte, mas Deus estava mostrando ser capaz de vivificar aqueles ossos. E o sentido aqui da coisa é o de reviver, é o sentido de voltar à vida, é o sentido de renovar-se. E Deus, Ele é aquele que vivifica, então Ele é capaz de fazer isso por você também. Ele é capaz de pegar o seu problema e reverter. Ele é Deus. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, mas também tem a hora dele. Amém? Não é a sua hora, não. É a hora dele. Se você quiser fazer antes do tempo, ó, irmãos, pode ter certeza que vai dar errado, porque eu já passei por essa experiência. Quem já passou? Eu já, olha, que é irmão. Porque nós entramos no momento errado. A gente tem que entrar no momento que Deus determinou. Né? No tempo que Deus determinou. O tempo é dele, não é nosso. Ele é quem manda. Ele é quem manda. Então, Deus é o Deus que vivifica. Ele vai vivificar você nessa noite. Amém? Ele vai vivificar você nessa noite. Não importa como é que está a sua situação. Pode estar um caos. Um caos. Mas Deus, para Ele, é nada. Para Deus é nada. Como diz o ditado aí fora, o jargão popular, é fichinha para Deus. Não é nada. Né? Não é nada. A quarta lição que eu tiro aqui para a igreja, no livro de Ezequiel, é que a igreja, ou você, tem que ser, irmãos, um instrumento de Deus. Diga, instrumento de Deus. Diga assim, melhor dizendo, eu sou um instrumento de Deus. Isso, você é um instrumento de Deus. Você que vai levar as boas novas para aquele que está precisando. Você está fazendo aqui uma campanha de 7 quartas-feiras e é você que vai chamar os outros que estão com problema. Quando eles lhe contarem o problema, desabafar com você, seja lá quem for e o que for, você já oferece Jesus aqui. Eu digo, ó, eu estou fazendo uma campanha de 7 quartas-feiras ali na igreja e para mim está tudo bem. Deus está trabalhando na minha vida. É você que vai ser um instrumento de Deus. Então, é preciso ser instrumento nas mãos de Deus. E você é. Amém? Você é um instrumento na mão de Deus. Tem gente que diz assim, quando você chega em alguns lugares, tem gente que diz assim, essa mulher aí, ó, você é uma mulher de Deus. Você nem sabe, mas ele está dizendo, que dali é uma mulher, que dali, ó, é um homem de Deus. Porque você é um instrumento de Deus para levar as mensagens. Mensagem de restauração. Não de destruição, mas de restauração. E você, como instrumento de Deus, tem que estar aqui ligado com Deus. Tem que estar ligado aqui na palavra de Deus. Tem que estar ligado nas orações. Para que Deus lhe use como instrumento dele. Amém? Então, Deus é o Deus, irmão, do impossível. Ele vai fazer o impossível na sua vida. Eu tenho certeza, sem medo de errar, porque Ele já fez no meu. Ele já fez na minha vida. Meio mundo de milagres. Né? Eu também já vi meio mundo de milagres por aí por fora. Né? Eu já vi Deus ressuscitar uma criança. Ela já estava roxa e morta. Eu vi, porque eu estava presente. Eu vi. A criança estava morta na mão do pastor. Estava roxa, gelada, não tinha, para o homem não tinha como mais. Isso aconteceu na igreja Deus e Amor, lá em Manaus. E o pastor orou ao Senhor e a criança voltou. É o Deus que vivifica. Amém? Então dê um aplauso para ele. Deus é o Deus que vivifica. Que água de coco gostosa. Pela fé, viu?
Irmãos, Ele vivifica. Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. E a última lição que eu tiro aqui para a igreja é que Deus, Ele cumpre o que Ele fala. A palavra de Deus diz que Deus, Ele não é homem para que minta. O homem mente, mas Deus não mente. Deus não é o homem para que minta. Ele cumpre o que Ele fala. Quando Ele fala, eu vou tirar você dali, Ele tira. Eu vou te curar, Ele cura. Eu vou abrir a tua sepultura, Ele abre. Eu vou fechar, Ele fecha. Você vai entrar no lago de fogo, eu vou contigo. Ó, a música não foi que vocês cantaram? Se as águas te cobrir, Ele vai te submergir. Ele vai estender as mãos. Assim como Ele estendeu as mãos para Pedro. Né? É o Deus de perto. Ele não estava longe, estava perto. Quando você lê o texto, Pedro ali andando, foi o único que andou pela fé, viu, irmãos? Foi o único que andou sobre o mar. Os outros não creram, ele creu. É tu, Senhor, sou eu. Vem, Pedro. E ele foi. E andou. Só que fraquejou porque olhou para as circunstâncias ao seu redor. O mar muito agitado, ele olhou e começou a afundar. E aí ele disse, Senhor, me socorre. E diz o texto que o Senhor estendeu a mão, estava bem pertinho. Estendeu a mão. E disse, por que duvidaste? Né? Então, às vezes, nós duvidamos daquilo que Deus vai fazer conosco. Amém? Então, Deus cumpre o que Ele fala. E aí nós vamos ler aqui no versículo 14, 37 e 14. Diz assim, ó. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Irmãos, Ele é o Deus que cumpre o que fala. Amém? Ele é um Deus que cumpre tudo o que Ele fala, que Ele promete, Ele cumpre. Pode demorar, mas vem. É só você persistir em oração e ter paciência. E eu quero concluir esse sermão, essa palavra, dizendo que há muitas pessoas, irmãos, enfrentando aí caos, como eu falei no começo, por causa das péssimas escolhas que fizeram, as péssimas decisões. Às vezes nós fazemos decisões terríveis, sem consultar a Deus, nós fazemos escolhas. Por isso que Deus, lá no Velho Testamento, Ele diz assim, eis que vos deixo a bênção e a maldição. A bênção para aqueles que querem seguir os meus preceitos e mandamentos. E a maldição vai para aqueles que não querem. E teve gente que não quis, irmãos. Naquela época teve pessoas de Israel que não quiseram. E diz a palavra de Deus que a terra os engoliu, porque não quiseram. Então, são escolhas. Deus deixa você de livre arbítrio para você escolher. Então, são péssimas escolhas, péssimas decisões tomadas. Então, temos a missão de levar a mensagem de restauração e esperança. E é preciso ter fé e acreditar de que Deus, Ele é o Deus do impossível e não há impossível para Ele. Devemos confiar que Deus é aquele que vivifica. Então, portanto, seja um instrumento de Deus, pois Deus cumpre o que Ele fala. Amém? Que Deus, nessa noite, tire você desse vale. Eu não sei, irmãos, qual é o vale que você está passando aí, mas eu tenho certeza, sem medo de errar, que Deus, Ele vai cumprir a promessa em você, na sua vida. Ele vai arrancar você desse vale de ossos secos. E Ele vai colocar pele, Ele vai colocar músculo, Ele vai colocar carne. E o mais importante, Ele vai soprar o Espírito
de vida. Amém? Fica de pé para a gente orar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, agora eu posso contar porque eu cheguei aqui, como é que eu cheguei aqui. Irmãos, eu passei o dia todinho, fiz alguns serviços eletrônicos, que eu trabalho com eletrônica, e depois eu vim estudar, terminar de estudar a palavra. Faz 3 dias que eu estava fazendo esse sermão aqui. Eu gosto de passar mais tempo, mas não deu tempo, foi 3 dias. E nós vamos orar ainda, viu? Vamos orar. E depois que eu terminei os estudos, eu almocei e tal, chupei uma manga bem gostosa. E quando foi na hora de vir para cá, irmãos, me bateu um mal-estar do terror. Uma dor de cabeça na nuca. Uma dor na nuca. Uma vontade de vomitar. Quando eu troquei de roupa, a primeira coisa que eu fiz foi vomitar. Lá fui para o banheiro vomitar. Vomitei até dar uma dor na barriga. Aí eu digo, acho que não vai sair mais nada. Aí eu digo, eu vou assim mesmo. Já parei de vomitar. Quando eu botei o sapato, corri com um sapato só. De novo. Eu digo, você não vai me deixar aí não? Vai, eu vou. Em nome de Jesus eu vou chegar lá. Eu vou levar uma mensagem de restauração, eu vou. Não quero nem saber. Se der vontade lá na igreja, eu vou lá no banheiro, vomito e volto. Se eu estiver pregando, eu vomito e volto, não quero nem saber, irmãos. Eu venho pregar a palavra do Senhor. O que eu não posso fazer é desistir. Não dar lugar para o diabo. Tem que dar lugar para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Vamos orar? Quero convidar a irmã para a gente orar junto aqui. Orar pela restauração e pelos que estão fazendo o voto hoje, né? Eu acabei, no tempo que eu tive, esquecendo de a gente orar por esse propósito, né? Pelos votos, e a gente vai orar agora. Então, aqueles que estão fazendo o voto, né? Eu queria que vocês levantassem assim as mãos. Os que estão nessa persistência de virem na quarta-feira. Os que querem começar agora um voto de 7 quarta-feiras, de estarem aqui na presença do Pai, ouvindo da palavra do Senhor. E aqueles que, né, eu falei que estão fazendo e os que estão terminando. Então, Paizinho, nós oramos agora, meu Pai, e nós, meu Deus, marcamos agora um compromisso, meu Deus, de estarmos aqui, meu Pai, ouvindo da Tua palavra. Marcamos um compromisso, meu Deus, de estarmos aqui, meu Deus, ouvindo o que o Senhor, meu Deus, quer falar sobre esse propósito, Pai. Colocamos, meu Deus, em Tuas mãos, meu Deus, a mão do provedor, do ajudador, do que está ali, consola a gente. Meu Deus, colocamos em Tuas mãos, meu Pai. Isso, meu Deus, que para a gente pode ser grande, para a gente pode ser impossível, para a gente pode ser como foi para Ezequiel. Ele olhava assim, era só um vale de ossos secos. Muitos ossos sequíssimos. Era impossível eles começarem a ter tendões. Era impossível eles começarem a ter carne. E eles tiveram, meu Deus, porque nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. É o Deus que faz brotar coisas, meu Deus, onde nem consegue ter, Pai. Então, queremos Te apresentar, meu Deus, as nossas causas, meu Pai. Queremos Te apresentar, meu Deus, as causas que a gente, meu Deus, está levantando a Ti, Pai. Que o propósito, meu Deus, venha ser Te adorar, meu Deus. Que o propósito venha ser exaltar o Teu nome, meu Pai. Que no momento, meu Deus, que a gente tiver de posse de vitória, meu Deus, nós possamos também exaltar o Teu nome. Mostrar quem foi que fez. Foi o Senhor dos Exércitos.
exércitos, o Senhor que proveu, o Senhor que esteve ali comigo, enxugando as minhas lágrimas, passando essa prova junto comigo, Pai. Então, obrigada, meu Deus, obrigada porque podemos recorrer a Ti, Pai. Obrigada porque podemos, meu Deus, exaltar o Teu nome e ter fé, meu Deus, num Deus do impossível. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. E nós também, meu Deus, Te agradecemos, colocamos esse propósito em Tuas mãos e Te agradecemos também por essa palavra tão abençoada que nos fez renovar a nossa fé, Pai. Renovar a nossa fé em Ti, meu Deus, num Deus que deu, meu Pai, vida, que soprou o Espírito de vida sobre aqueles ossos. Deus, obrigada por soprar o Espírito de vida sobre as nossas vidas, meu Deus. Obrigada, meu Deus, por soprar o Espírito de vida sobre aquele, meu Deus, que estava caído, cansado e sobrecarregado. Obrigada, meu Deus, por nos fazer andar altaneiramente, meu Deus. Nos leva para casa em paz, em segurança, Pai, que nós venhamos para os nossos lares, meu Deus, que venhamos ter sabedoria de como falar, de como agir no nosso lar, que nós venhamos levar o Senhor, Pai, que o Senhor esteja conosco, meu Deus, no nosso deitar hoje, no nosso levantar amanhã. Obrigada pelo maná hoje, meu Deus, obrigada pelo que o Senhor tem hoje sobre as nossas vidas, obrigada pela promessa, Pai, te agradecemos que nós viemos para nossas casas, meu Deus, em paz. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos, que você vá em paz para suas casas. Falem com a pessoa que está do seu lado.